tenho uma pergunta para te fazer. Você, alguma vez na sua vida, já foi tomado pelo seu medo? Quantas coisas que você já deixou de fazer porque você estava com medo? Hoje eu vou falar sobre medo, coragem e sobre uma nova perspectiva que você precisa assumir na sua vida para que quando você se depare com medo, você escolha não sentir ele. Oi, tudo bem com vocês? Por aqui estou muito bem, muito pensativa, como sempre. Gente, hoje a gente vai falar sobre medo. É isso mesmo. Esse medo que toma a gente, que eu sei que te toma também, porque me toma. Então, assim, refleti coisas sobre isso e hoje vim falar sobre esse assunto. Então, por gentileza, já curte aqui esse vídeo, tá? Se inscreva no canal, não esqueça, por gentileza, de se inscrever nesse canal. E escreva aqui embaixo nos comentários, por favor, as coisas que você já deixou de fazer porque você estava com muito medo. Então, vamos lá. Gente, assim, ó. Primeira coisa, tá? Vamos deixar estabelecido aqui uma questão. O medo, ele não é real. Vou explicar. Não tô dizendo que você não sente o medo, tá? Eu sinto medo, você também sente medo. Tô dizendo que ele não existe. A gente criou isso. O medo, ele nos paralisa. Ele não serve para nada além de nos paralisar. Você pode estar pensando, se você é uma pessoa lúcida, você tá pensando assim, mas Bárbara, o medo impede a gente de pular da janela. Eu não saio na rua aí louquíssima no coronavírus porque eu tenho medo de pegar coronavírus e morrer. Mas não, você não pula da janela, você não sai na rua enlouquecido com coronavírus, não é porque você tá com medo. É porque você tem instinto de sobrevivência. É o seu bicho gritando dentro de você, entende? É seu bicho falando, olha, vamos ter que ficar vivo aqui. É por isso que você não faz essas coisas, tá? O medo, ele não entra aí nessa seara. O medo é uma coisa que a gente cria para nos paralisar. Quando a gente não sabe o que vem depois. E aí a gente paralisa. Isso que o medo faz na nossa vida. Então quando você não pula de uma janela, não é porque você não sabe o que vai acontecer. Você sabe, você vai morrer. Então assim, não é medo, certo? É instinto de sobrevivência. E aí, diante dessa reflexão, fiquei pensando então, bom, se instinto de sobrevivência é diferente de medo, significa que o medo é criado na nossa mente por conta de outra situação que não é a morte, certo? Foi esse o raciocínio que eu tive. E aí, essa semana eu terminei aquele livro do Demian, do Hermann Hesse. E lá, naquele livro, existe uma frase, um parágrafo sobre medo que eu preciso falar pra vocês. O que hoje existe não é a comunidade, é simplesmente o rebanho. Os homens se unem porque têm medo uns dos outros, e cada um se refugia entre seus iguais. Rebanho de patrões, rebanho de operários, rebanho de intelectuais. E por que tem medo? Só se tem medo quando não se está de acordo consigo mesmo. Tem medo porque jamais se atreveram a perseguir seus próprios impulsos interiores. Uma comunidade formada por indivíduos atemorizados com um desconhecido que levam dentro de si. Gente, pelo amor de Deus, Hermann Hesse me mata do coração. Vocês entenderam o que essa frase diz? Essa parte sobre a comunidade, rebanho de patrões, rebanho de intelectuais, eu vou abordar em outro vídeo, tá? Nesse vídeo, eu quero focar somente no medo. E, segundo Hermann Hesse, pensando nessa frase, o que consegui entender sobre o medo? Consegui entender que quando a gente está com medo, é porque a gente está distante da gente. Quando você não sabe quem você é, o que você veio fazer aqui, por que mesmo que você está vivo, por que você tem os seus amigos, por que você nasceu nessa família, por que você faz o que você faz, ou por que você não faz o que você não faz. Quando você não tem resposta para essas coisas, significa que você não sabe quem você é. E se você não sabe quem você é, você tem medo de tudo. Então você vive num looping de medo infinito, porque você está distante de você. Você não tem confiança em nada, nem em ninguém e nem em você mesmo. Quando a gente está com medo, a gente se anula. Quando a gente está com medo, a gente não tem coragem. Você entende a profundidade do que eu tô falando? O nosso medo, ele, na realidade, segundo os meus pensamentos,
ele não é um fenômeno externo que depende de algo de fora, sabe? Ah, eu tô com medo por causa de alguma coisa fora, sabe? Por algo que vai me atacar. Não, o medo não é isso. O medo é, eu não tenho resposta interior pra colocar pra fora diante da circunstância que me chega. Isso é o medo, entende? Não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora. Então assim, eu tenho medo porque eu não sei o que eu vou fazer se aquilo acontecer. Se você soubesse quem você é, se você soubesse o que você veio fazer aqui, por que você tá vivo até agora, você não teria medo. Porque as coisas iam chegar e você ia estar tranquilo e confiante de que o que chegasse, se fosse seu, você saberia. Se não fosse seu, você saberia. Mas você tem medo porque você não sabe. As coisas vão chegar até você e você não vai saber dar resposta para aquilo. Porque você não sabe quem você é. Aí o que a gente tem medo? A gente tem medo de ser rejeitado ou rejeitada. A gente tem medo de ser humilhada ou humilhado. A gente tem medo de se expor, né? E aí, conforme a gente vai tendo esses medos, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que a gente não ama tanto quanto a gente poderia amar, nem aos outros, nem a nós mesmos. A gente tem menos relações com o outro, porque a gente tem esse medo da rejeição. A gente fala menos o que a gente pensa, então a gente é menos original, menos espontâneo, porque a gente tem medo dessa humilhação, né, do que o outro vai fazer. A gente não vai para os lugares que a gente quer, porque se eu for para esse lugar eu vou ser muito careta, ou então eu vou ser muito pra frentex, sabe? E aí a gente vai vivendo em prol do que tá fora, e não em prol do que tá dentro. E a gente vai crescendo cada vez mais o nosso medo, porque a gente não tá sabendo quem é a gente. E a gente não tá sabendo botar pra fora a nossa essência. E a gente fica com medo de tudo que vem de fora. Isso significa que quanto mais medo você tem, mais alheio de você mesmo você tá. Em outras palavras, quanto mais distante você tiver de você, mais medo você vai sentir. E eu tô aqui pra te dizer que ele não é real. Ele não existe. Se você for lá e abraçar o seu medo, ele vai virar fumaça. Imagina que o seu medo é uma projeção na parede. Ela parece muito concreta, né? Porque você olha na parede a projeção e você consegue ler as coisas que estão escritas ali. Você consegue se comunicar com aquela projeção. Mas se você entrar na frente dela, ela desaparece. Ela não existe de fato. Ela é difusa, ela é só uma informação, ela é só uma imagem que está ali sendo projetada. Mas ela não é nada concreto. Imagina que essa projeção é o seu medo. Se você quer desligar esse projetor, você precisa entrar pra dentro de você e ver quem você é, o que mesmo você quer, o que você deixou pra trás, qual é a sua espontaneidade, o que é a primeira coisa que te vem na cabeça pra fazer, o que você faz que te deixa extremamente feliz. Começa a se fazer essas perguntas, assim você vai começando a se achar novamente. Teve uma vez que eu escutei uma frase que cabe muito para esse momento aqui dessa nossa conversa. A frase é a seguinte: voar tem mais a ver com coragem do que com voo. E essa frase, ela me remete muito ao nosso racional, sabe? A gente pensa assim, ó, eu quero sair daqui e chegar lá. Só que eu preciso ter estratégia para chegar lá. Então eu vou fazer uma planilha no Excel, eu vou botar minhas metas, eu vou botar quantas coisas eu preciso vender em tal momento para poder ter aquilo, ou então eu vou pensar o que eu tenho que ler, o que eu tenho que estudar para chegar ali. Você vai montando estratégias para conseguir o que você quer. E não tem nada de errado nisso, tá? É isso mesmo que tem que fazer. Porém, você só pode jogar pro seu racional para que ele faça o que tem que ser feito depois que você sentiu se é aquilo mesmo que tem que ser feito ou não. E como é que você sente? Se ouvindo. E como é que você vai se ouvir se você não sabe nem quem você é? Mas o que me vem na cabeça muito forte nessa frase é o seguinte: se você tiver certeza, se você sentir que você precisa voar, você não precisa saber qual é a técnica de voo. Você só precisa se jogar da pirambeira. Você só vai aprender a voar voando. Por isso que tem mais a ver com coragem do que com voo. Porque o voo não é técnica. O voo é sentir. O pássaro, quando ele se joga da pirambeira e voa, ele nunca fez isso antes. Ele simplesmente vai. Porque ele sabe que é aquilo que ele tem que fazer. E aí o vento vai vindo, as asas dele vai voando e ele voa. É assim que é. Mas, se a gente tiver com medo,
Se o pássaro ficar com medo de se jogar da pirambeira e voar, ele nunca vai aprender a voar. Nunca. Então o que é que tá te impedindo? Seu medo tá te impedindo de fazer alguma coisa? O que falta pra você se jogar da pirambeira? E ó, uso metafórico de pirambeira aqui, em nome de Jesus. Ninguém vai se jogar de pirambeira e vai falar que é porque eu mandei. Então, gente, se essa mensagem comunicou com você, conversou com o seu momento de vida, conversou com coisas que você tem um pouco de arrependimento de não ter feito, mas que agora você pode fazer diferente, comenta aí embaixo, por favor. Vou ficar muito feliz de saber se essas mensagens, se esses pensamentos que eu tive essa semana sobre medo e sobre coragem conversaram com mais alguém além de mim mesma. Talvez você tenha pensado em coisas ainda mais profundas do que eu falei aqui. E se você pensou, comenta aqui embaixo esses pensamentos profundos, que eu vou amar ler, vou amar saber. Pensamento profundo é comigo mesma. Então é isso, um grande beijo e até a próxima segunda-feira.